Bom dia, pessoal. Hoje, 22 já de agosto, né? Nossa Senhora, já tá acabando o mês praticamente, né? Pessoal, eu vou ler um conto para vocês muito pequenininho, mas muito importante, de um cara muito mal-humorado, que detestava todo mundo, criticava todo mundo, né? É, sempre depressivo, intolerante, adversário. Ele planejava é, situações para aqueles que pensavam mal contra ele, uma pessoa muito, aqueles que pensavam mal contra ele, enfim. Ele era um ferreiro, né? Chama do conto, olha, do mesmo conto de ontem, Contos dessa e de outra vida, pelo espírito Irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? Chama O Ferreiro Intransigente. Aqui, ó. Comentávamos, né, o Irmão X com a equipe dele, né, que ele estava no plano espiritual, o Irmão X, eu não sei a data precisa, mas eu vou dar para vocês depois todo o histórico do Irmão X. Ele era deputado estadual pela Assembleia do Rio de Janeiro, desencarnou, ficou no plano tipo nosso lar, mas sempre viajando, andando com os grupos de espírito, aprendendo, né? Ele teve merecimento para isso. Aprendendo, ouvindo os superiores, os espíritos superiores, né? E o espírito superior, né? Eles estavam todos em grupo, comentavam aqui, ó, o conto começa assim, desculpe, comentávamos sobre o problema da compaixão. Da compaixão. Essa pessoa não tinha compaixão com ninguém, né? Comentávamos sobre o problema da compaixão quando se chegou perto de nós, antigo orientador, né? Um mentor muito mais evoluído espiritualmente, e contou bem-humorado para o grupo onde o Irmão X participava, né? Conheci um caso interessante, ele contando, conheci um caso interessante na Idade Média, né? 1600 por aí, 1700, 1600, né? Deve ser, acredito, Idade Média, 1700, em pequenina aldeia do Velho Mundo, aqui no Velho Mundo, Europa, né? Que os séculos já transformaram, né? Um jovem ferreiro apaixonou-se pelo rigor da justiça. Com ele a coisa tinha que ser... Errou, tinha que ir para a cadeia. Ele não tinha piedade, não tinha compaixão de ninguém. Integrando certa facção política, né? Ele era membro de um partido político, né? Mas era um ferreiro, um simples ferreiro. Considerava que todas as pessoas que não lhe mostrassem, né? Que não lhe esforçassem, né? Que não concordassem com os pontos de vista, por inimigos a combater, né? Considerava todas as pessoas que não lhe esposassem os pontos de vista por inimigos a combater. Quem não concordasse com ele era o inimigo dele. Quem não concordasse com ele era o inimigo dele. Essa era a política dele. Atrabiliário, né? Até traduzir aqui, ó, melancólico, né? Sempre depressivo, né? Mal-humorado, né? E sectarista, intolerante. Ele não tinha tolerância nenhuma. Imaginava os mais difíceis processos de perseguição aos adversários, né? Ele imaginava, pensava os mais difíceis processos de perseguição, para perseguir. Ele ficava tramando o processo para perseguir as pessoas que não concordassem com a política dele. Ele era um simples ferreiro, orgulhoso, né?
cara errou, tem que ir para cadeia. A tolerância representava para ele grave delito, ele não era tolerante com ninguém. Se alguém não rezasse por sua cartilha, né, pelos seus preceitos, né, ficava assinalado de pontos escuros, ou seja, os obsessores ficavam sempre perto dele, né? Quem não concordasse com os pontos de vista, ele já ficava mal-humorado e aí os obsessores já ficam logo perto, né? Disposto a contendas, embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar, né, a situação dos desafetos, né, dos adversários, dos inimigos, planejando intrigas e ciladas. Ele era muito difícil, esse homem, né? Muito difícil. Disposto a trabalhar, né? Embora a posição humilde que desfrutava, sabia complicar a situação dos mais humildes, né? Planejando intrigas e ciladas contra eles. Olha a maldade. Quem não concordasse com ele, ele ficava planejando alguma coisa para o cara se ferrar. E tem gente que é assim, infelizmente, nesse mundo tão atrasado, né? Assim é que um dia, certa feita, um juiz o procurou, o juiz da cidade, né? Que era o juiz da cidade, da comunidade, com muita benevolência e equidade, propôs a ele para a reconstrução da cadeia, né? Chamou ele e falou: olha, a cadeia está em mau estado, precisa de serviço de um bom ferreiro, as grades, os presos estão escapando, não é? Desse jeito não tem como a gente fazer justiça. A enxovia desmoronava, né? A cadeia estava caindo aos pedaços. Qualquer malfeitor procurava facilmente a evasão e fugia, né? As grades estavam frágeis, cediam a qualquer evasão, a assalto de qualquer um. Impossível o trabalho da detenção, era impossível. O juiz conversando com ele, impossível a gente prender uma pessoa, porque eles fogem. As grades estão caindo aos pedaços, né? Era necessário sustar o insulto à polícia, né? Chamar a polícia para tentar repreender os malfeitores de novo. Oferecia-se desse modo, o juiz estava oferecendo para ele para resolver o problema, né? Ele chamou o ferreiro, falou a situação da cadeia, desculpe, e falou: olha, preciso reformar essa cadeia porque os presos estão fugindo tudo. A gente prende e ele foge, as grades estão precisando de reforço e tudo, né? Oferecia-se desse modo para o serviço para o ferreiro resolver o problema. Daria um novo aspecto ao cubículo, à cadeia, né? Prisão que fosse prisão, qualquer jeito. O juiz, velho, experiente e bondoso, falou: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que não converta em crueldade, porque lá vem um dia em que precisamos ser justiçados. Olha que juiz sábio. O juiz falou para ele: meu filho, a justiça deve ser exercida com amor, para que não se converta em crueldade, né? Não pode ser a justiça rigorosa. Tem que ser um pouco maleável. Tem juiz que a pena lá pode ser, fica a critério do juiz. Tipo um artigo, determinado artigo, a pena vai de 6 a 20 anos de prisão. Mas o juiz não quer nem saber. Ele é rigoroso. Ou é 8 ou 80. Ele dá os 20 anos pro pobre, pro infeliz.
Ele poderia dar os 6 anos, ele acrescentou mais 14 anos de pena. Então esse juiz, ó, fala, a justiça deve ser exercida com amor, para que não se converta mais tarde, né, em crueldade, porque lá vem um dia, olha lá, vem um dia que nós precisaremos ser justiçados por nossa vez, por algum erro, né? Vamos precisar ser presos. Vai que aconteça alguma coisa, você se envolva com um problema. O moço, porém, insistiu. A cadeia menospreza meritíssimo, não merece respeito, né? Tanto reclamou, tanto pediu, que atingiu o objetivo que se propunha. O juiz concordou para ele reformar a cadeia inteira. Ele é um bom ferreiro, um bom profissional, né? Exigente, orgulhoso, intransigente. O serviço também dele era ser bom, né? Recebendo a concessão para reformar a cadeia, trabalhou com esmero quanto pôde. Deu uma feição às grades, deu uma nova feição às grades. Criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível a escapatória. E no centro do acanhado recinto, ele levantou uma pesada coluna de ferro, né? É por isso que eu falo que devia ser no ano 1600, por aí, que ainda tinha aquele tipo pelourinho, né? Aqui em Brasil tinha o pelourinho em Salvador, em Recife também, dos escravos, apanhavam no meio da rua para preso. Era uma sofridão, era uma miséria. O que esses escravos sofriam? Hoje são espíritos que trabalham ao lado de Jesus. Igual o conto de... Fugindo um pouquinho, é o conto de ontem. Não é qualquer um que vai trabalhar ao lado de Jesus. No plano espiritual você pode conversar com ele. Qualquer pessoa pode. Não é igual aqui na Terra, que ninguém consegue conversar com o governador, com o presidente. Jesus vai te ouvir. Ah, Jesus, eu quero trabalhar com o senhor. Então você volte à Terra, vai evoluir mais ainda, aprender a ser humilde. Aí você vai trabalhar comigo, com minha equipe. Vocês não assistiram o filme Nosso Lar? O ministro recebeu o André Luiz com humildade. Ele queria pedir permissão para a mãe. Ele falou, olha, vai conversar com fulano de tal primeiro. Ele não negou e nem confirmou. Que era aquele ator, né? Paulo Goulart. Ele falou, você tem que ser mais humilde, né? Ele entra lá, quer ser atendido primeiro. Ele foi o último a ser atendido. Tem que trabalhar, tem que ter créditos para você poder visitar a sua família na Terra, em espírito. Depois de muitos anos, muito trabalho no plano, no Nosso Lar, que ele conseguiu permissão, né? E assim é aqui, ó, né? Recebendo a concessão, ele começou a reforma, né? Criou um sistema de cadeados pelo qual era impossível escapar. E no centro do acanhado recinto, ele levantou uma pesada coluna de ferro. Uma coluna de ferro, grossa, enorme, cheia de cadeado pendurado em volta, né? Com correntes. E no centro do recinto, né, da cadeia, levantou uma pesada coluna de ferro com algemas cuidadosamente trabalhadas, impedindo a movimentação de quem fosse preso, a semelhante, né, pelourinho. Parecia um pelourinho. Coitado do cara que fosse preso ali, ficaria ele sentado em pé o dia inteiro ali, quantas horas? Meu Deus do céu, né? Dormia em pé, né? No pelourinho, eles dormiam em pé, amarrado assim, ó, preso com as mãos. Era um horror. Desculpe. A ideia foi bem sucedida. O serviço mostrou-se tão eficiente, revelou-se tão eficiente, que o jovem foi procurado, né, o jovem profissional, ferreiro, foi procurado por autoridades de outros recantos, de outras cidades. E larga prosperidade abriu-lhe as portas.
Ele começou a reformar as cadeias de muitas cidades, porque a cadeia que ele reformou ficou uma maravilha. Preso nenhum saía mais dali. A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Aí que entra a vaidade, né? A novidade ofereceu-lhe fama e fortuna. Durante 20 anos, coadjuvando, né? Orientado, né? Ajudado por operários diversos, o nosso ambicioso amigo, né? Ambicioso, orgulhoso, fabricou prisões para numerosas cidades do seu tempo. Aí ele já era um senhor de vasto patrimônio material, né? Transferiu a residência do vilarejo provinciano para uma grande metrópole, certamente uma grande capital, né? Europeia, né? Porque aqui fala em velho continente, né? Velho mundo. Velho mundo é a Europa. Senhor de vasto patrimônio material, ele se mudou do vilarejo provinciano para uma grande metrópole. E certa noite, supondo defender-se, né, de um problema lá, de um ataque, de um assalto, alguma coisa, cometeu leve falta, que inimigos gratuitos se incumbiram de solenizar, porque ele tinha tanto inimigo, ele só tinha inimigo, ele não fazia amizade com ninguém, criticava todo mundo, odiava todo mundo. Quando ele se envolveu com um problema lá, né, deve ter ferido alguém para se defender, mas não houve testemunha, finalmente ele acabou preso. E os inimigos, ó, caíram em cima dele, ó lá, foi preso, foi preso. São palavras minhas. O antigo ferreiro foi preso de imediato. Internado, mentalizou, ele foi preso, né, lá na cadeia, na cidade que ele mudou. Cadeia que ele reformou, inclusive. Ele reformou as cadeias das cidades todas, ali, né? Praticamente. Ele tinha uma equipe grande, já tinha uma grande empresa, né? Mesmo que naquela época. Mentalizou a ajuda de companheiros que o auxiliassem na fuga. Ele pensou em fugir. Mas, assombrado, reconheceu pela marca dos ferros que fora trancafiado no cárcere, numa cadeia de sua própria fabricação. Olha só, como o destino é irônico, né? Ele foi preso numa cadeia que ele próprio fabricou, que ele próprio reformou, ou fabricou, né? Que fora preso numa cadeia, num cárcere de sua própria fabricação, sofrendo rigorosa pena que, começando por acabrunhá-lo, acabou por infringir-lhe a morte, né? Ele ficou tão depressivo que o juiz foi rigoroso aqui, ó. Sofrendo rigorosa pena. Certamente o juiz deu a pena máxima, né? Ele era muito orgulhoso, adoeceu, entrou em depressão e morreu ali, né? Na própria cadeia. Com o passar do tempo, né, dos anos, certamente. Certamente ele se envolveu numa briga, foi se defender, defendeu, feriu alguém, tentativa de homicídio, alguma coisa assim. São palavras minhas. Ele deve ter pego uma pena muito grande. Como ele tinha só tinha inimigo, ninguém testemunhou a favor dele, não houve testemunho, ou ninguém viu, alguma coisa assim. Terminada a história, aí acabou a história, né? Ele morreu de depressão na cadeia. Porque ele era sozinho, era ele com ele. Tem um ditado que fala assim, eu mais eu, comigo e eu também, antes só do que eu mal acompanho. Ele era assim a filosofia dele, né? Terminada a história, o bom espírito de luz, né, olhou, fixou-nos de maneira expressiva e falou, olha, pessoal, somente a compaixão pode salvar-nos, soerguendo-nos do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada, exagerada, que receitamos para os outros, será como a prisão do ferreiro, intransigente,
Os laços que armamos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos, né? Ou seja, ele está dizendo aqui, qualquer punição exagerada, e eu conheço uma pessoa que foi vítima disso. Vocês sabem quem que é, né? Que eu já comentei sobre isso. Qualquer punição extremada que receitamos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Os laços que armamos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos futuramente. Pode ser que não seja na terra, mas no plano espiritual você volta para acertar esse assunto. Das penas exageradas, das punições exageradas que você sofreu. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima disso, né? Já contei a história. Por isso que eu falei que conheço uma pessoa que está muito perto de mim, eu mesmo, né? Então, terminando aqui, ó, os laços que armamos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. A gente vai ter que um dia reparar, talvez na própria encarnação. Logo após, né, o grande amigo, o grande mentor espiritual, sem dar-nos tempo para qualquer indagação, sorriu com serenidade e seguiu adiante para o mundo feliz de onde ele vivia. Então, gente, essa história, né, é para a justiça, endereçada à justiça. Não só a justiça comum, né, mas o ato de julgar pessoas, de criticar as pessoas, né? Antes, por exemplo, antes de saber da história. Não, eu não quero essa pessoa trabalhando aqui mais comigo, não. Sumiu R$100 aqui de casa, só estava eu e ela. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Aí a empregada vai embora, o servidor, a empregada, ou o jardineiro, ou quem quer que seja. Aí vão ligar, ele vai procurar emprego, coitado. Ele vai procurar emprego e a pessoa, na casa que ele foi procurar, pede, eu tenho referências? Ele fala, eu trabalhei na casa de fulano. O cara pega o telefone, o celular, né? Ó, o fulano de tal trabalhou na sua casa. Você poderia, eu sou fulano de tal, assim, assim. Ele tá procurando emprego. A senhora pode me dar referência? Olha, eu não sou eu a pessoa indicada para dar referência. Ele pode ser educado e pode falar isso. Pode ser curto e grosso e pode falar também, não, olha, eu não aconselho, não. Eu mandei ele embora porque sumiu R$100 daqui e nós imaginamos que foi ele que roubou. Imaginamos. E não foi ele. É a mesma coisa aqui, ó. Julgar, né? Esse homem, ele era cético, ele só tinha inimigos, né? Esses juízes, o juiz aqui não teve compaixão dele, não. Deu a pena máxima para ele. Ele não fala, o irmão X não especifica. Ele não dá detalhes, porque o plano espiritual não permite. Então são as armadilhas da vida, né? Que nós mesmos armamos contra nós mesmos. É preciso muita atenção antes de julgar as pessoas, antes de dar a pena máxima. Esse jardineiro pegou a pena máxima. Foi embora porque foi culpado de ter pego R$100. E não foi ele. Às vezes a própria dona da casa ou o dono da casa pegou o dinheiro, ou uma criança pegou e não quis falar. A culpa caiu no jardineiro, na empregada, no empregado. Não julgueis para não ser julgado com os mesmos critérios. Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Está na Bíblia, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que eu quero dizer que não faça justiça, tenha muito cuidado para dar a pena máxima, né? E esses juízes deram a pena máxima porque ele realmente, ele criticava todo mundo, ele odiava todo mundo,
Então ele fala, nossa, o cara fez errado, não, tem que se ferrar mesmo, tem que ir pra cá, tem que pegar a pena máxima mesmo. Ele foi alvo das próprias críticas dele, da própria insensatez dele. Ele foi preso, olha só a ironia, numa cadeia que ele mesmo construiu. Mas como ele não tinha amigos, né? Não tinha amigos, não. Ele só criticava os outros, todo mundo odiava ele, mas ele era um bom, excelente ferreiro, era o melhor ferreiro da região. Tanto é que ele não tinha amigos, ninguém ia visitar ele na cadeia, ele morreu de depressão. Então essa é a história de hoje, espero que vocês gostem. Não julguem para não ser julgados. Sejam tolerantes, que anotei, sejam tolerantes, né? Não sejam melancólicos, não sejam depressivos, não sejam intolerantes com seu adversário, né? Não planeje nada, mal nenhum, não deseje mal nenhum para ninguém. Às vezes o assunto não é da nossa conta, deixa para lá. Não é da nossa conta, não está ligado a nós. Se for para prejudicar um ser, uma briga, por exemplo, você vê um cara tentando matar. Eu, por exemplo, como fui policial, eu não deixo, não. Eu posso até ser morto, mas eu não vou deixar um cara tirar a vida do outro, eu entro no meio. Peraí, você não vai fazer isso não, eu fui policial, você não vai tirar a vida dele não. Ah é? Pá, me atira bem na cabeça. Eu fiz minha parte. Suicídio inconsciente? Acredito que não, né? Então vamos ser tolerantes, né? Mas vamos deixar a vida do próximo de lado, né? Assuntos de família que não é da nossa conta, não é da nossa família, vamos deixar de lado isso, né? Vamos amar os nossos entes queridos, amar com paixão, amar com paixão, amar com verdadeiro espírito de amor. Foi o que Jesus pediu, né? Eu falo muito, né? Desculpe a amolação, aborrecimento. Um bom dia para todos aí, uma feliz semana, né? E Jesus de Nazaré, através de seus embaixadores do direito, do amor e da medicina, possa iluminar esse planeta cheio de ódio, né? Fustigado de ódio, impertigado de ódio. Essa guerra na Ucrânia, todos armados com mísseis nucleares. Vi a propaganda de um míssil, esqueci o nome do míssil, Kinzhal, que a Rússia tem. Ele atinge o alvo em 2.000 quilômetros de um MiG-31, ou num avião supersônico, aquele bombardeio com aquele grandão, né, da Rússia, atinge o alvo a 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros esse míssil percorre em menos de 2 minutos. O inimigo não sabe nem de onde veio, como que o porta-aviões, que parte um porta-aviões no meio. O mundo está preparado, o palco para uma guerra nuclear está pronto. Aquele show pirotécnico, daquelas de comício, né, de foguete, foguetório do partido, eu vou ganhar, né? Muito foguete, vou juntar o povo ali para ver. É um palco, eles montam um palco com aqueles foguetes, chama giranda. Eu sei como é que monta aquilo, eu já vi montar no interior, onde eu morava. Mas um palco para um show desse, um show pirotécnico com armas nucleares, já está pronto há muitos anos. E vamos pedir para Jesus de Nazaré intervir, não permitir que isso aconteça. Ninguém tem direito de acabar com a vida humana na Terra, não é? Pedir para ele visitar os lares, os hospícios lotados de loucos de todos os gêneros, de todos os tipos, os presídios, orar pelos presos, os lares de criancinhas deficientes, os moradores de rua, né? Que ele olhe por todos eles. Não deixe, porque morar na rua é ruim demais. Aqui tem um que mora aqui em frente, eu dou cobertor para ele, levo alguma coisa sempre que eu posso.
Ele dorme aqui bem escondidinho aqui numa farmácia homeopática, mas coitado, ele tem que levantar às 7h30, todo dia 7 horas, porque a farmácia abre 7h30. Ele deixa tudo limpinho, os papelão que ele usa, ele guarda ali, esconde, né? Porque senão os outros moradores de rua pegam a cobertinha dele.